Relato 1. A freira que não devia estar ali. Minha história se passa em uma velha igreja de Tijuana, onde vivi parte da minha infância nos anos 80. Naquele tempo, o lugar tinha um enorme campo de terra entre a igreja e o convento, onde nós, crianças, podíamos jogar futebol livremente. As freiras que moravam ali eram sempre gentis. Quando estávamos com sede, bastava pedir que elas nos ofereciam água com um sorriso. Elas nos tratavam bem, como se fossem nossas avós. Num certo dia, fiquei jogando sozinho por um bom tempo. Eu não queria voltar para casa, havia problemas demais lá e o campo parecia o único lugar tranquilo que eu conhecia. Enquanto jogava, encontrei um menino que estava esperando os pais que conversavam com o padre dentro da igreja. Jogamos até anoitecer. Quando paramos, estávamos sujos de poeira e exaustos, mas felizes. Sabíamos que não deveríamos estar ali tão tarde, mas antes de irmos embora, sugeri que fôssemos até a porta do convento pedir água. Nem precisamos bater. A porta se abriu sozinha. Uma freira idosa surgiu, com um hábito antigo, muito diferente das outras que eu costumava ver por ali. Na minha cabeça, talvez ela fosse a Madre Superiora. Pedimos água e ela nos mandou esperar. Logo depois, voltou com 2 jarros de barro. A água era gelada, refrescante, tão boa que me perguntei se não seria água benta. Bebemos até a última gota. Agradecemos, devolvemos os jarros e a freira fechou a porta. Lá dentro, tudo estava escuro. Imaginei que já era hora de todas estarem dormindo. Pouco depois, os pais do menino saíram da igreja e chamaram por ele. Eu, sem mais desculpas, também fui embora. Fui repreendido por ter chegado tão tarde e, por dias, não voltei à igreja. Quase uma semana depois, voltei ao campo. Mais uma vez, esperei até todos irem embora. Sentei na calçada e, mesmo sem sede, lembrei daquela água que parecia curar o corpo e a alma. Decidi bater novamente à porta. Toquei a campainha 1 vez, 2 vezes. Nada. Até que, de repente, senti que alguém se aproximava, vindo do escuro atrás de mim. Era uma freira, uma que eu conhecia muito bem, a mesma que sempre andava de cara fechada e que nós, crianças, evitávamos. Me olhou com raiva e perguntou o que eu fazia ali àquela hora. Expliquei que só queria um pouco de água. Ela respondeu ríspida: "A essa hora, todas estão dormindo. Não devíamos abrir a porta. Só eu estou acordada, e não para isso." Antes que ela virasse as costas, mencionei que dias atrás uma freira havia me dado água àquela mesma hora. Ela parou, virou-se devagar, me encarou em silêncio. "Que freira?" perguntou. Descrevi a mulher idosa, de hábitos antigos e voz suave. Naquele momento, algo mudou na expressão dela. Um sorriso triste surgiu em seu rosto e seus olhos ficaram marejados. Ela hesitou e então disse com a voz baixa: "Não existe nenhuma freira assim aqui. Nunca existiu. E é melhor você nunca mais bater nessa porta à noite." Fechou a porta sem dizer mais nada. Só depois soube da história. Diziam que, há muitos anos, uma freira havia morrido naquele convento. Desde então, à noite, ela aparecia para algumas crianças, sempre vestida de modo antigo, sempre gentil, sempre oferecendo água. Por isso, com o tempo, ninguém mais jogava no campo depois do pôr do sol. Todos conheciam a lenda, mas poucos tinham visto com os próprios olhos. Na verdade, só 2 garotos beberam daquela água. O menino que conheci naquela noite e eu. Relato 2. O sorriso da freira. Essa história aconteceu com meu tio, quando ele era criança nos anos 70. Ele sempre foi um garoto curioso, do tipo que queria explorar lugares onde ninguém mais queria entrar. E foi exatamente isso que o colocou frente a frente com algo que ninguém conseguiria explicar. Na época, ele vivia com a avó
em um povoado muito pequeno, onde tudo girava em torno da igreja e do convento local. As freiras que viviam ali raramente saíam, mas todos sabiam que eram mulheres devotas, reservadas e, para muitas crianças, assustadoras. Meu tio não ligava. Ele dizia que não tinha medo de senhoras de preto. Um dia, enquanto brincava perto do cemitério atrás da igreja, ouviu um barulho vindo do porão do convento. Era como uma porta batendo e um sussurro. Ele sabia que não podia entrar, mas a curiosidade falou mais alto. Escondido, esperou até que o padre e as freiras saíssem para a missa da tarde. Assim que o último portão rangeu ao se fechar, ele correu para a lateral do prédio e encontrou a porta do porão entreaberta. Lá dentro, a escuridão era total. O cheiro de mofo e velas queimadas o fez hesitar. Mas ele desceu, degrau por degrau, até que seus olhos se ajustaram à penumbra. O porão estava cheio de móveis cobertos por lençóis, estátuas quebradas de santos, velhos livros e crucifixos. Mas o que chamou a atenção dele foi uma poltrona, virada de costas, no fundo da sala. Ele se aproximou devagar. Sentia o ar ficando mais frio, como se estivesse descendo uma caverna. E então, a cadeira girou. Nela, sentada imóvel, estava uma freira. Não parecia surpresa ao vê-lo. Apenas o observava com a cabeça levemente inclinada e um sorriso largo demais. Ele tentou pedir desculpas, dizer que não queria invadir, mas nenhuma palavra saía da boca. Foi quando ela se levantou. A freira caminhou até ele, passos lentos, pés descalços, e quanto mais perto chegava, mais aquele sorriso parecia errado. O que aconteceu depois é vago. Meu tio diz que desmaiou de medo. Foi encontrado horas depois pela avó, tremendo e com fome. Levaram-no ao médico, mas ele não conseguia explicar o que aconteceu. Anos mais tarde, já adulto, ele voltou ao povoado e decidiu visitar o convento novamente. Conseguiu permissão do pároco atual para andar pelos arredores. O porão ainda estava lá, abandonado. Mas a cadeira, a mesma poltrona antiga, estava no mesmo canto. E sobre ela, um véu preto. Desses que freiras antigas usavam, dobrado com cuidado, como se alguém ainda fosse voltar para buscá-lo. Meu tio nunca mais falou sobre aquela freira. Mas até hoje, quando alguém pergunta por que ele tem pavor de sorrisos largos demais, ele apenas responde: porque nem todo sorriso é sinal de bondade. Relato 3. A Freira da Caverna. Essa é uma antiga lenda do povoado onde meus avós nasceram. Um lugar que hoje não passa de ruínas, perdido no interior, a pouco mais de 1 hora da cidade de León. Desde pequenos, meus pais ouviram histórias sobre um convento abandonado no alto de uma colina. Diziam que antigamente ele fora habitado por freiras clarissas, mas com o tempo sua função se tornou mais misteriosa. Mesmo ainda pertencendo à igreja, poucos sabiam exatamente o que era feito lá dentro. O que todos sabiam era, quando alguém doente já não tinha esperança, era levado até lá. O motivo? Uma imagem milagrosa, ou pelo menos era isso que diziam. Mas o que havia lá não era uma estátua, e sim o corpo mumificado de uma freira. Um corpo em perfeito estado de conservação, repousando dentro de um grande caixão de vidro. Ela segurava sobre o peito uma cruz de ouro, cravejada com pedras raras, um presente que teria recebido da família no dia de seus votos. A freira, segundo contavam, viera de uma linhagem nobre e muito rica. Poucas pessoas podiam vê-la, apenas os familiares de doentes em estado terminal e sob autorização da igreja. Foi aí que a lenda se cruzou com um crime real,
2 ladrões de um vilarejo próximo ouviram boatos sobre a Cruz de Ouro. No início acharam que era só história, mas com o tempo viram ali uma oportunidade. Começaram a vigiar o local, anotando os horários de entrada e saída, até que, numa noite silenciosa, invadiram o convento. Eles reviraram o lugar até encontrarem o caixão de vidro. Diziam que, ao vê-la, a freira parecia viva. Mesmo assim, arrancaram a joia de suas mãos frias e fugiram antes que alguém os encontrasse. Mas foram vistos e perseguidos. Sabendo que não poderiam voltar ao vilarejo, esconderam-se numa antiga caverna no alto do monte. Era pequena, estreita, mas protegida. Ali, eles tentaram descansar e planejar o próximo passo. No meio da noite, algo os acordou. Na entrada da caverna, uma silhueta. Uma freira parada, imóvel, como uma sombra sólida diante da lua. Eles nem tiveram tempo de reagir. A figura ergueu os braços e deixou cair uma pedra enorme, selando a única saída da caverna. Uma pedra tão pesada que nenhum humano conseguiria mover sozinho. Presos, sem ar, sem luz. Os gritos ecoaram noite adentro, mas ninguém veio. Arranharam a pedra até destruírem as mãos. Imploraram perdão até perderem a voz. A morte era inevitável. Mas na manhã seguinte, 2 comerciantes que passavam pela trilha ouviram ruídos abafados. Com cordas e a ajuda de um cavalo, conseguiram remover a rocha. Encontraram os 2 ladrões cobertos de sangue e desespero. Eles correram de volta ao vilarejo sem agradecer, apenas para devolver a cruz roubada. Mas já era tarde. O corpo da freira havia desaparecido, e junto com ele, qualquer vestígio de milagre que antes cercava o convento. A história logo foi abafada. Vergonha demais para ser contada, especialmente por se tratar de homens vivos que foram trancados e quase deixados para morrer. Mesmo sendo ladrões, não era exatamente o tipo de atitude que se esperava de uma santa. Entre as crianças, a lenda mudou. Passou a se dizer que, se alguém ficasse fora de casa até tarde demais, a freira poderia aparecer e ela ainda carregaria pedras nas mãos.